Boa noite a todos. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025. Começamos mais um Darshan. Gostaria de lembrá-los que o Darshan acontece a princípio toda semana, por enquanto, toda segunda-feira, e as perguntas são enviadas através de um link enviado por mim nos grupos. E esse link, ali são colocadas as perguntas de forma anônima, caso assim queiram. E lembrando também que Darshan é a oportunidade de estarmos frente à divindade, a um ser evoluído, a um ser iluminado, em contato com Deus e ali termos a possibilidade de termos a resposta e o nosso desenvolvimento. Podemos começar? Primeira pergunta. Mascarando, mascarando. Namascaram. Qual é a presença energética, característica, elemento, cor, relíquia, mistério, revelação e função que cada uma das grandes mães, Mãe Maria, Mãe Tara Verde, Mãe Kuan Yin, Mãe Sarasvati, Mãe Kali Ma, trazem nesse conjunto único, Hiranyagarbha, o útero divino cósmico? Obrigada a cada uma delas, eu me prosto em amor, serviço e devoção. Essa é uma função para o conselho de regência, né? Responder, e não cabe responder aqui no Darshan. Mas cada uma dessas questões, elas são importantes. A pergunta ela não será respondida, tá? Mas é importante saber, a nível cultural mesmo da Sangha, de que nada é por acaso, e que cada coisa ali dentro de Anegaba tem a sua ordem, tem a sua função, tem a sua promessa, tem todas essas questões. O que eu posso trazer com relação a isso, inclusive também porque muitas dessas questões, elas fazem parte de uma contraparte mística, do místico ali mesmo. Então, eu não sei porquê, mas deve ter algo dentro do zoroatrismo que traz algo a respeito disso. Mas tem algumas questões que elas não dizem respeito ao público em geral, não porque o público em geral não poderia saber ou não estaria pronto para saber, não se trata disso, mas se trata pura e simplesmente de não ter uma função. Então, como não há uma função específica, a não ser curiosidade, querer saber todas essas coisas, é a mesma coisa que você chegar, bater lá na igreja católica e bater e falar assim, então, quais são os segredos de Fátima? Alguns já foram revelados, outros não. E qual é o problema? Isso faz parte das questões que são inerentes ao desenvolvimento da Igreja Católica. Você acha realmente que todos os ensinamentos do Buda foram escritos ou foram transmitidos de certa forma, se não aos outros Budas que continuaram sua linhagem? E aquelas questões ficam com eles? As polegadas, as metragens, as oportunidades dos ângulos de todas as construções espirituais, elas dizem respeito à espiritualidade que a acompanha, a espiritualidade que pede para aquilo, né, ser feito. Então, dentro de uma realização, de uma entrega e de uma renúncia, é, existiu ali uma coincidência, eu vou dizer assim dessa forma, né, porque não é coincidência, mas existiu uma coincidência ali muito interessante de que no meio de 23 toneladas de pedra rachão, 5 pedras de cristais estavam naquele mesmo caminhão. E essas 5 pedras de cristais, elas se demonstraram especiais primeiro pela sua forma, pelo seu formato e depois pela sua energia. E quando nós abrimos a energia, a gente compreende que cada ser
Inclusive, para quem não sabe, existe muita consciência no reino mineral, inclusive, tem as suas consciências. E foi um retorno de algo muito bonito, de uma história que eu já contei há muitos anos atrás e contei recentemente também no ano passado, o qual, ah, quando eu dei o meu sim, que eu levantei a minha mão, e eu deixei essa encarnação, a minha alma foi recebida pelas 5 grandes mães do mundo. E dali eu fui entregue. Então esse é um retorno delas muito bonito, assim, para estar conosco nesse trabalho, de um local de que eu nunca deixei você. Então estamos sempre juntos trabalhando. Então elas retornam no cumprimento dessa promessa, no cumprimento dessa função específica, deste trabalho que vem executando. Então elas retornam e elas assumem o seu lugar nessa nave intra e ultraterrena que é a Hiranyagarba, que tem a sua função energética e a sua construção, tanto intraterrena quanto extraterrena. A gente fez a construção por baixo também dele, existe, ele não é um monte de terra que foi colocado ali, não é isso. Então existem todas umas premissas, desde do guardião da porta, de todas as questões que envolvem isso, tem as premissas de toda a construção. Isso tudo vocês podem ler com mais calma no artigo de blog que foi feito da Sanga, e se você estiver vendo isso depois, entre em contato e fala assim: "Eu quero ter acesso", e escreve nos comentários em algum lugar: "Eu quero ter acesso a saber como foi essa primeira etapa de construção". Então isso está publicado. E tem muitas dessas histórias de como foram feitas, aonde quando a gente começou um serviço extremamente masculino, e nós fizemos a limpeza do útero, e nós fizemos um monte de coisa e, enfim, são infinitos processos ali, pedra a pedra, rezo a rezo, colocando as relíquias, trabalhando, meditando, inúmeras ativações por dia e uns ancoramentos muito fortes. Então aqui, necessariamente, se trata de querer saber sobre essas 5 pedras, que são essas 5 grandes falanges energéticas que emolduram e enaltecem as paredes da Garba, que faz com que essa engrenagem toda se ligue entre elas e se ligue ao centro e intra e depois ultra e recebe do céu para baixo. Então faz toda essa conexão com essa malha cristalina através dessas mães. E cada uma delas tem uma função, assim como todo botão de um painel de avião tem a sua função. Então, essa função é tal e faz isso, isso, a função é tal e faz isso, aquilo, a outra função é tal e faz isso, aquilo. Então, não acreditem vocês que em uma igreja, por exemplo, cada santo está num lugar aleatório, ou cada escrito está num lugar aleatório, ou cada vela num lugar aleatório, o altar, para onde está inclinado o altar, aonde é a entrada, aonde é a saída, aonde. Então, tudo isso é previsto e pedido e solicitado pela espiritualidade, assim como todos os materiais, assim como tudo. Então, não se trata de pura e simplesmente pegarmos um evento isolado e o colocarmos para compreendermos, porque é muito maior do que isso. Assim como, por exemplo, a função de Garba, ela é muito maior do que é falado, é muito maior do que é expresso. E quando a gente fechar essas portas, e é por isso que mais uma vez eu trato a oportunidade, a gente já está abrindo, a gente já vai começar a construir. Ah, eu trabalho de casa, eu não sei o que. Vem para cá. A gente discute depois, mas venham para cá porque eh, não existe essa oportunidade hoje acontecendo em outro lugar. E se existir,
Eu não conheço e ninguém ainda trouxe algo a respeito, e a gente conversa sobre isso com muitas pessoas, e eu não estou falando que isso é uma exclusividade, não é isso. Mas é aquele tipo de coisa que depois que está pronto e depois que as coisas começarem a acontecer, você vai falar consigo mesmo, eu tenho certeza, por que que eu não estava lá? Eu poderia ter ido, eu poderia ter estado lá, eu poderia e não fui. Então é uma dessas coisas, porque logo depois que essas coisas irão acontecer, muito provavelmente, mas muito provavelmente, talvez só o guardião da flor ou a guardiã da flor que vai ter acesso, nem eu vou ter acesso, e muito provavelmente vai ser uma coisa assim, que eu já comecei a meditar já com a Irene, por exemplo, que a gente vai ter a experiência Gurukulã no final do ano, que a gente vai fazer 10 dias só com as pessoas que quiserem vir, exclusivo para os grupos de discipulado, que vai ser a experiência de satsang de manhã, de tarde e de noite. Vai ser pancaço, vai ser pancaço, vão ser 10 dias. E aí, eu tô nessa meditação para a gente conseguir levar essas pessoas para a gente fazer a meditação junto com o Irene dentro do Irene lá na Flor, com o Irene já construído, já montado, com tudo. Então, não vai estar aberto à visitação, ninguém vai ter acesso, isso vai estar selado materialmente, espiritualmente, ainda mais materialmente, porque resiste a terremoto, a construção que a gente está fazendo, né? Então, eh, vocês compartilhem essas informações com outras pessoas, sabe? Chamem outras pessoas para estar junto, conversem com outras pessoas, incentivem outras pessoas, porque quando isso estiver pronto, você vai desejar ter estado aqui hoje fazendo isso, sabe? Aquele tipo de coisa que, assim, talvez você nem saiba, talvez você tá falhando aqui para mim, tá falhando para vocês, tá certo? Ok? Talvez você nem saiba, nem sonhe o porquê disso, mas a quantidade de bênçãos e de outras questões que vão estar envoltas nisso, as egrégoras de luz, as falanges de luz em torno disso. Só de que nessa pergunta foi citado aqui, eu vou só repetir, só de que nessa aqui, porque a gente tem outras egrégoras, mas assim, as falanges, né, das revelações dessas grandes mães do mundo que estão com a gente está falando a Mãe Maria, Tara Verde, Kuan Sarasvati, Kalimá, tá faltando, né? Maria, Tara Verde, Kuan Sarasvati, não, é Kalimá, tá certo. Dentre outras inúmeras outras coisas e situações e propostas e propósitos subversivos do Iraniagaba que se vocês não têm a menor ideia do que se trata. Você ter a oportunidade de enviar a sua relíquia, colocar ali, ou ter a oportunidade de vir e colocar pessoalmente, mas isso tem que ser antes, né? Porque lá na frente, lá a gente já vai estar com quase tudo pronto. Mas são questões que mais do que querer saber por saber, o compreender com o coração é infinitamente maior e melhor, porque você poderia pegar um texto e lê-lo e saber daquilo. E não se trata disso. Não se trata de, qual é a função, qual é a gente tem essas coisas todas. E daí? Entende? E o que que você sente no seu coração? E qual que é a proposta de amor que você tem para sua vida? O que que isso vai te levar? No que essa experiência vai apoiar, talvez, em alguma questão que você esteja passando? Por que que você acredita que todas essas questões que são colocadas sobre um sagrado feminino deturpado, um sagrado masculino deturpado, por que que você acha que um útero cósmico sendo imantado no planeta hoje deveria ser a sua prioridade? Entende? Então, dentro dessa questão, dessa, dessa representatividade, dessa importância, desse momento, e dessas coisas que precisam ser manifestas, que precisam estar aqui, cabe a nós nos identificarmos com isso como
como pessoas que deveriam estar assumindo alguma responsabilidade. Então, saber do sexo dos anjos, de todas as escrituras, de todos os processos, de todas as harmonias, de todas as 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 bênçãos, de todas as coi isso é irrelevante dentro do único propósito e desejo de Deus para todos nós, que é: vamos manifestar isso, vamos colocar isso para rodar, vamos ativar essa plataforma de amor junta, vamos pegar essa representação desse útero cósmico e vamos ligar na tomada, vamos ver no que dá. O tanto de gente, o tanto de mulher que reclama dessas coisas o tempo todo, dos homens que reclamam dessas coisas o tempo todo. Foi palco de discussão outro dia na Sanga, isso de novo. Respondi a mesma pergunta no retiro, inclusive, para a mesma pessoa que fez a pergunta. E aí? E o que que a gente faz com essas informações? Sabe? Então, mais do que a gente querer saber do sexo dos anjos, mais do que a gente querer saber das escrituras, dos salmos e de todas essas coisas e de todas as representações e entidades e suas belezas e quantos passos para cima, para baixo, quantas palmas eu dou, quantas eu deixo de dar, se não tiver amor, de nada me adiantar. Então, é dentro dessa profundidade que eu respondo que tanto faz qual que é o texto que cada uma delas traz, qual é a energia, qual é a função, qual é para quê? Você vai pilotar essa nave junto comigo? Se você for pilotar essa nave, você tem que saber as ignições. Então, beleza. A hora que você chegar aqui, você vai saber qual botão apertar. E é sobre isso. Namastê, querida Bela! Você acredita, Bela, que eu que cortei meu cabelo sozinho? A Nanda só ajudou depois. Deu para perceber, né? Ela disse sim. Deu para perceber que foi eu que cortei, tenho certeza. Ai, vamos de segunda pergunta. Saulo, assisti um documentário sobre o Osho na Netflix. Ao mesmo tempo que fala sobre os ensinamentos dele, também faz uma crítica forte à forma como tudo foi construído numa comunidade que fizeram nos Estados Unidos. Óbvio que existem interesses diversos na forma de transmitir essas informações, mas que elas acabam mexendo com macaquitos da nossa cabeça, acabam. Gostaria de saber se você sabe algo sobre o Osho e o que acha disso tudo, já que ele é um guru indiano que influenciou um grande número de pessoas. Se houver algum darshan sobre isso, peço que me informe, por favor, como acesso. Então, o que que eu acho do Osho? O que que eu acho do Osho? Eu acho o Osho maravilhoso. Eu acho o Osho completamente irreverente. Osho fazendo um satsang sobre humildade e simplicidade, usando um Rolex cravejado de brilhantes de sei lá quantos milhões de dólares. Isso é incrível. É alguém que é capaz de se assentar num trono e parecer que percebe que o lugar dele é o trono, e pronto, né. Eu estava conversando sobre isso, inclusive, aqui no Grupo LAN, acho que foi ontem, até com a Nanda sobre isso, que as pessoas têm umas percepções muito equivocadas, porque fazem um juízo de valor muito grande com relação às coisas que as incomodam e que elas querem colocar, né. Mas ele teve uma função e ele cumpriu muito bem a função dele, né. Ele se colocou como o guru do SEXO, mesmo aí nesse sentido,
e ele cumpriu muito bem a sua função e a sua missão. Tem uma entrevista dele que é muito interessante, eu não vou saber precisar a quantidade exata, isso depois é só dar um Google, pesquisar, então não é relevante o fato em si, os números em si, mas a irreverência em si. Ele foi perguntado, por um repórter, por que que ele tinha, sei lá, 63 Rolls Royce na garagem dele, dos carros mais caros do mundo, para quem não sabe, né. E aí ele falou assim: "Quantos carros você disse que eu tenho?" Aí ele falou: 63, estou supondo, tá, um número. 63. Ele falou assim: "Não, eu não tenho 63 Rolls Royces, eu tenho 87. Eu não tenho 63, eu tenho 87. E os meus os meus Shilas, os meus discípulos, os meus amigos, eles gostariam que eu tivesse 365 Rolls Royces, um para cada dia do ano. E eu acredito que eles vão conseguir bater essa meta." Ele desmontou completamente o apresentador ali. Então, quando você pega e você desmantela aquilo que você acredita ser o guru, ele fez um papel maravilhoso, maravilhoso, para que as pessoas parem de colocar Jesus em um lugar que ele não está. Parem de colocar o Buda em um lugar que ele não está. Porque como foram histórias contadas e nós não os conhecemos aqui, nós ouvimos. Vocês podem ouvir as histórias que vocês quiserem minha. Quando você me encontrar, como é que foi que o Arnaldo falou? O Arnaldo falou assim: "Mas por que que vocês falam assim do Saulo? Ele é só um cara comum." Mas eu sou um cara comum. Sabe quem mais era um cara comum? Chico Xavier era um cara comum. Divaldo Franco é um cara comum. Satya Sai Baba foi um cara comum. Jesus, o Cristo, foi um cara comum. Madre Teresa de Calcutá foi uma cara comum. A questão é como você coloca o divino para andar nesse carro, você entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. É o divino. É o divino oportunizando e trazendo experiência. E uma pergunta tem relação com a outra, porque nós estamos falando sobre função, tá? Eu poderia ter a função de ficar sentado, me enaltecendo e falando assim: "Vai, joguem flores, vamos todos ficar cantando e não vamos fazer mais nada, nós só vamos ficar reverberando." A gente pode fazer isso, ia ser muito gostoso inclusive, mas não é o que eu estou fazendo aqui, não é. Muito interessante esse tipo de pergunta, por quê? Tudo nosso é documentado, absolutamente tudo nosso é documentado. Todas as nossas contas são abertas e a nossa vida é pública. Em todos os lugares e momentos, nós nunca nos permitimos a estarmos vulneráveis com relação a qualquer tipo de situação que possa vir trazer ou compreender algum duplo sentido sobre alguma coisa. Então, na flor, nos retiros, a gente sempre recebe as crianças, tem família junto. Estou falando disso por conta que a gente está falando do Osho em si, tá? Que tem a ligação com essas questões. Então, nada nosso é escondido, nenhuma decisão é unilateral. A proposta da Sangha sempre foi horizontal. Toda a construção, atitude, ação, criação dos grupos, funções, trabalho sempre foi coletivo, colaborativo, trazendo equanimidade em todos os processos. Tanto que
A gente tem que trazer mais um pouco de equanimidade, porque 80% do corpo de direção da sangue é mulher, a gente tem que trazer uns homens também, porque pelo amor de Deus, só tem mulher nesse trem. Mas tudo nosso é sempre muito aberto, muito visto, nenhuma decisão é tomada sozinha, seja ela qual for, de nada do que a gente faz. Tudo é aberto à participação, tudo é oferecido à participação. As pessoas normalmente que não querem assumir responsabilidades, não assumem, elas falam: "Não, não, não vou", mas tudo é oferecido. A gente sempre deixa tudo muito claro para as pessoas, desde a agenda, projetos, programas, intenções. Por exemplo, a escola da flor está parada. Por que está parada? Está parada porque ninguém quer pegar, até que alguém vai aparecer e vai pegar, mas está lá. Então existe o projeto, existem todas as coisas. Então, por que eu estou trazendo isso? Estou trazendo isso porque na sanga foi desenvolvido o conceito de regência, que é uma abertura espiritual que é dada e que as pessoas têm acesso a todas as questões que estão vindo para mim para serem realizadas. Nossa preocupação em ter um grupo de pessoas sensíveis, que tem mais de uma centena de pessoas trabalhando mediunidade, processos, pipipi, papapá. Para quê? Para que eu siga a máxima de João, que eu falo desde 2017, que é: tudo que é da luz precisa constantemente indo à luz para que se vejam que essas obras são manifestas em Deus. Então, toda a nossa manifestação, todo o nosso momento, até a compra da estação Flor do Alto, a gente pegou inúmeras pessoas da sanga, fizemos votação, enfim, tudo, tudo, tudo nosso acontece dessa forma. Então, somente uma pessoa que não conhece o que nós fazemos pode trazer algum tipo de dúvida nesse sentido. E essas dúvidas, elas são extremamente bem-vindas, porque me dão a oportunidade de esclarecê-las, assim como estou trazendo aqui. Então, sempre elas são muito bem-vindas, porque o discurso é o mesmo, ele nunca mudou e a gente sempre fala a mesma coisa e sempre se prepara da mesma forma, porque é lindo quando surge esse tipo de dúvida, porque sim, e eu falei sobre isso hoje, inclusive, em uma reunião. Existem muitas pessoas que se aproveitam de todas essas situações e realmente vão continuar se aproveitando até o momento em que vão ser pegas. E nós já falamos sobre isso inúmeras vezes, sobre a própria relação da nossa condicionalidade com relação aos chakras inferiores, que muitas dessas pessoas que hoje se colocam na internet, eu não vou citá-las, óbvio, mas eu já estive com inúmeras dessas pessoas que são muito influentes e todas elas choraram. Voltei, voltei. E muitas dessas pessoas choraram no meu colo, porque não conseguiam sustentar uma máscara, uma situação, uma energia, alguma coisa. Por quê? Porque ali só estava aquilo que queria mostrar e que queria saber, e blá blá blá, e blá blá blá, enfim. Não existe falta naquilo que é completo. Não existe falta de amor, falta de energia. Não existe isso. Não existe um dia que eu estou bem, um dia que eu estou mal. Não existe isso. Não existe. Porque essa completude já é você. Então, se você vai se identificar com as coisas que são de baixo, você vai se mirar por baixo e você vai ficar embaixo. Não tem outra forma. Então, normalmente esses casos, não estou dizendo do Osho ainda, porque o Osho está corretíssimo, porque ele não se contradizeu em nenhum momento. Desde que ele começou o trabalho dele até a hora da morte dele, ele não se contradizeu em nenhum momento. Pode não ser aquilo que você esperava dele. Assim como vários outros que fizeram inúmeras outras coisas não se contradizeram. Pode não ser aquilo que você esperava que aquele mestre fizesse, que aquele professor, que aquele colega, que aquele pai, que aquele filho, enfim. Ele cumpriu com o papel dele do início ao fim e foi morto.
e ponto, cumpriu o papel. Quem mais cumpriu o papel? Nossa, Jesus não tinha que ter respondido, né, aqueles fariseus: "Ah, meu Deus, foi crucificado". Que burro. Não, ele cumpriu com o papel dele, foi isso que ele fez e pronto, e acabou. E é isso, mesmo sabendo, ele convocou os discípulos dele e falou: "Ó galera, deu ruim, e eu ainda sei que um de vocês aí tá jogando uma treta para o meu lado". Ele foi até o fim, cumpriu todo o caminho dele, assim como também. Então eu não tenho que falar de bom ou de ruim, eu estou trazendo várias questões que, normalmente, as pessoas que caem na espiritualidade são pessoas que não resolveram as suas questões básicas. Não conseguiu se realizar amorosamente e vai buscar nos devotos, vai buscar o que ele não conseguiu e agora ele está numa posição ali de liderança e agora ele é bem visto e aí ele vai conseguir, ou não conseguiu juntar o dinheiro que não conseguiu juntar, ele vai começar a fazer tal coisa e vai juntar. Então, assim, são questões básicas: segurança, proteção, alimentação. Questões básicas. Não existe nenhum guru que vai cair porque ele falou assim: nossa, eu tenho tanta luz, mas tanta luz, mas tanta luz que eu vou cair. Não existe isso. As questões que levam o ser humano, independentemente dele ser um mestre espiritual ou não, para o abismo, são questões básicas. Você pode ser chefe numa empresa. Você é CEO de uma empresa. Se você se considera, na sua arrogância, estar num lugar acima do outro, vai entrar uma estagiária, você vai pegar a estagiária. Qual que é a diferença disso para um guia espiritual que faz isso? Para um professor espiritual que faz isso? Nenhuma. Todos se aproveitaram do seu cargo, função, influência e fizeram isso acontecer. Não, 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 não há diferença. Entende com relação a isso? Vocês me ouvem? Tá. Porque para mim tá meio picando um pouquinho. Aí chega a questão. Se eu assisti o documentário, claro que eu assisti, eu devo ter sido um dos primeiros que assistiu. Assisti vibrando, comendo pipoca e torcendo. O que é de uma irreverência muito grande. Veja bem, você pode voltar essa gravação. Eu não falei em momento nenhum que é certo, que é errado, que é bonito ou feio, que é bom ou mal. Pode voltar. Você vai ver que eu não falei hora nenhuma disso. Ele cumpriu com o papel dele. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. E eu já falei isso sobre vários outros, inclusive ditadores, porque eles cumpriram com o papel deles. Eles fizeram aquilo que vieram fazer e levaram muitos com eles, e foi esse o caminho que eles escolheram, que a alma deles assinou. De onde está vindo o seu julgamento? Oxo. Quando nós soubemos da Flor, lá em 2019, eu morava na praia, eu estava de boa, eu estava feliz, achando que a sanga ia bem, aquela coisa toda. De repente, 2019 fala: vocês vão pro oeste da Bahia. Eu, hã? A Bahia tem oeste? Eu nem lembrava que Bahia tem oeste. Tinha oeste, aquela coisa toda, e papapá. E nós tomamos muito cuidado com relação a essas questões, todas elas. Inclusive, na época, nós instruímos toda a sanga a assistir esse documentário. Nós falamos exaustivamente desse documentário, instruímos a sanga a assistir esse documentário e nós tomamos todo o cuidado possível
a partir deste documentário, do que ele traz e trouxe para nós e continua trazendo até agora, para que nós não repitamos os erros vistos na criação de uma comunidade como aquela. Então, por exemplo, quando você vê um templo Antônio Vicente disponível para a comunidade na beira da estrada, é uma premissa nossa estarmos abertos e compartilharmos a nossa espiritualidade com a comunidade local. Quando a gente não coloca muro, quando a gente constrói uma casa de farinha para integrar a comunidade local, quando a gente se abre para começar a escrita de projetos, colocando escola lá dentro, colocando todas essas coisas lá dentro, nós aprendemos com esse documentário, dessa proposta, dessa pergunta, de que o sucesso de uma comunidade está na integração, está no processo comunitário, coletivo, colaborativista, para que nós não sejamos estranhos dentro de um dos mais de 170 povoados de onde, nesse miolinho, a Flor do Alto está. Entre quilombolas, geraizeiros, ribeirinhos, indígenas. Então, este documentário específico, nesta pergunta específica, foi dissecado na época pelo nosso time de engenharia e arquitetura, principalmente para que a gente tivesse construções abertas, como o galpão, que muitos de vocês já foram, que é totalmente aberto, para que nós pudéssemos ter uma arquitetura acolhedora e não dissuasiva. Então, esse tipo de pergunta é muito importante, porque através dela eu consigo demonstrar nas nossas atitudes, como sanga, como corpo espiritual, material, de que tudo que a gente faz está integralmente ligado àquilo que a gente veio e precisa fazer no mundo. Muita gratidão pela pergunta. Terceira pergunta, última. Saulo, na ferramenta de 91 dias foi sugerida reflexão sobre situações que poderíamos ter agido de forma diferente. Porém, você diz que não temos livre-arbítrio. Então, poderíamos ter feito diferente nessas situações? Essa questão do livre-arbítrio sempre ronda meus pensamentos. Gratidão, Thalita. Eu nunca consigo muito entrar a fundo com relação às questões que lidam com livre-arbítrio. Por quê? Porque cada um está no seu grau de entendimento e vai compreender aquilo que quer dentro daquilo que espera. Por exemplo, se alguém disser para você que não existe livre-arbítrio, mas o seu estado de consciência vai dizer que existe, vai adiantar eu falar que não existe livre-arbítrio? Não vai. Assim como eu virar para você e falar assim, eu não sou o corpo. Aí você vai me dar um tapa na cara. Aí vai falar assim, não deve ter doído, você não é o corpo. Então, trazendo a importância disso, eu já falei sobre livre-arbítrio em algumas lives. Esse material, eu não sei se já subiu para o YouTube, deveria ter subido. Foi uma live, inclusive, eu fiz com a Tati Alencar, uma live sobre livre-arbítrio uma vez, onde eu trouxe algumas questões. Já fiz live sobre livre-arbítrio sozinho, já fiz live sobre livre-arbítrio com o professor Afonso Aparagite, instrutor de yoga. Já falei bastante sobre livre-arbítrio, que aí a gente fala sobre karma, dharma, a gente fala sobre todos esses processos. Eu não vou me estender nessa questão por conta do seguinte. A pergunta, ela é uma pergunta confusa,
porque não houve o entendimento. Então, eu prefiro, ao invés de responder a pergunta, trazer luz à confusão, para que a gente possa desenvolver aqui uma resposta que faça sentido. Para Thalita, porque a Thalita colocou aqui, então não vou nem. É Thalita que eu estou respondendo. Olha, foi sugerida uma reflexão sobre situações que poderíamos ter agido de forma diferente. Uma reflexão, quando a gente abre para percebermos algum tipo de atitude, posição que a gente não gostaria de ter tomado, a gente poderia ter agido de forma diferente, não quer dizer que você vai mudar a forma como você agiu. Você já agiu. Então, não tem muito sentido falar sobre, mas eu não tenho livre-arbítrio. Eu não estou chamando você a mudar a sua forma de agir, porque você já agiu. O convite é perceber o que fez você tomar aquela decisão. É isso que é importante. Nós percebermos de onde formam essas ondas. É isso, a gente é um oceano e a gente vai movimentando essas ondas. Então, a onda ela vai se quebrar em algum momento. Ela vai se esborrachar. Esse é o sofrimento. Normalmente a gente só vê a hora que a onda já pegou a gente, já deu um caldo, ou quando ela já está vindo, ela já está estourando. Quando você entra na meditação e na reflexão sobre situações que poderíamos ter agido diferente, eu não estou falando da espuma criada, nem do estouro da onda. Eu estou trazendo você para uma reflexão sobre o que formou aquela onda. Qual foi a movimentação que fez com que aquela onda se formasse? E isso não tem a ver sobre ter ou não livre-arbítrio, porque você continua não tendo da mesma forma, mesmo agindo e achando, eu estou virando à esquerda, agora eu enganei o universo, eu virei à direita. Não, o universo já sabia que você ia virar à direita antes de você virar. Ou o que você faz é brincadeira de criança, é fichinha. Não tem como você barganhar, não tem como você enganar, não tem como você sair desse sistema. O sistema foi criado para que você estivesse preso nele. Você não tem opção. Por isso que o despertar, as pessoas falam, né, da Matrix, da Matrix, é o bug que você precisa gerar no sistema, porque o sistema é muito bem construído. Você precisa gerar um bug no sistema. Ou você acha que você vai sair do sistema por fora dele? Ou você acha que o iluminado espiritual, ele é paz e amor? Ele é subversivo. Ele não é aceito. Ele nunca vai ser aceito. Você está fora do jogo. O jogo é o que está acontecendo, você está fora do jogo. Então, na ferramenta de 91 dias foi sugerida a reflexão sobre situações que poderíamos ter agido de forma diferente. Então, a reflexão sugerida é: qual movimento, ação, atitude, pensamento, qualquer coisa que seja, o que levou a movimentar minhas placas tectônicas mais profundas e que vão dar início a essa onda que vai arrebentar em algum lugar. Esse é o movimento. A reflexão de como eu poderia ter reagido lá atrás. Puf. Beleza? Beleza. Porém, você diz que não temos livre-arbítrio. Não tem. Mas você está falando blá, blá. Depois você vê as lives, eu explico, eu dou exemplo, eu falo sobre tudo, papapá, não tem problema. Não, mas Saulo, eu tenho livre-arbítrio, tudo bem, você tem. Tá bom, tranquilo, seja feliz. Continua no seu livre-arbítrio, você está bem, está sem sofrimento, está tudo certo, então tá bom.
Então, poderíamos ter feito diferente nessas situações? Sim, querida, você poderia ter feito diferente nessas situações, mas não fez. Então, você não poderia ter feito diferente nessas situações. Entendeu? Então você não poderia. Você não tem controle sobre isso. Uma coisa que eu já falei 1 milhão de vezes para as pessoas, e as que vão seguindo de perto, é: não existe "e se". E se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. E se não existe. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse falado que amava? E se eu tivesse feito não fez. Não adianta. Não fez, não adianta, não existe. Acabou, você vai ficar sofrendo por quê? Devia ter amado mais, ter chorado mais, aí vai ficar nesse epitáfio a vida toda. E se nada, não existe, não fez, não aconteceu. "Ah, mas eu ia", ia, não fez, acabou. Ponto, não existe. Poderíamos ter feito diferente? Não. Essa questão do livre-arbítrio sempre ronda os meus pensamentos. Que bom, a gente pode indicar os conteúdos que já estão criados, você pode ouvi-los, você pode transcrevê-los, você pode fazer inúmeras coisas com ele. Ouvir ou não ouvir vai depender do seu livre-arbítrio, né, vai depender da sua escolha, se você vai querer ouvir ou não, né, mas se vai querer interiorizá-lo ou não. Brincadeiras à parte, Thalita, eu só estou falando Thalita porque você escreveu Thalita, né, normalmente a gente não sabe quem, mas, nos lamentarmos com relação às situações da vida só vão nos levar a cada vez mais sofrimento, porque não importa ali o que foi feito, né. Se você infringiu algo, ou alguém, ou uma situação, cabe a nós a reflexão e de um pedido de perdão, ou de desculpas, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, se a gente foi invasivo. E se a gente foi invadido por alguém ou qualquer coisa que seja nesse sentido, ou se nos trataram com desrespeito, invadiram o nosso espaço ou qualquer coisa que seja, ou fomos abusados, enfim, também não nos cabe ir atrás da pessoa, porque existe a justiça do mundo que tem esse papel e existe a justiça divina que tem esse papel também. Agora, quando nós não perdoamos, o prisioneiro somos nós. Então, diante de todas as situações, de todas as questões, de todas as pessoas, de todos os envolvimentos, avenças e desavenças, o que cabe a nós é perdoar, para que nós possamos ser livres e possamos caminhar sem sofrimento. Porque quando nós não perdoamos, significa que nós estamos aprisionando-nos àquela pessoa, porque nós acreditamos que, de certa forma, estamos ganhando algo com isso, e a gente não pode perder esse jogo. Então a gente nunca vai soltar essa pessoa do nosso campo. Então, a gente tem que parar de querer ter razão, parar de querer demonstrar que está certo, parar de querer, enfim, inúmeras outras coisas, e nos acomodarmos-nos em profunda renúncia e aceitação, para que a paz de espírito reine sobre nós e a gente consiga viver uma vida feliz, sadia, nutritiva, né, e saborosa inclusive. Então, olha só, como que faz o trem. "Saulo, mas você não sabe o que aconteceu, você não sabe". Então, eu acho que nós já estamos tempo demais em sofrimento para querer ter mais justificativa, né. Então tem aquela frasezinha que até virou meme, tem coisinhas, né, fala assim: "Você quer ter razão ou quer ser feliz?". De uma forma aonde o livre-arbítrio existe, essa frase poderia ser uma frase de refrigerante, num bangalô na praia com a prancha de surf escrito assim: "Ter razão ou ser feliz?". Em um mundo onde o livre-arbítrio existe, compreende? Mas no mundo onde o livre-arbítrio não existe,
Essa frase poderia ser um sucta estampado na parede, bordado em ouro, escrito assim: "A tua liberação só depende de você. Renuncie", né. Esse é o ponto dentro dessa questão. É, é isso. Você já ensinou para sua filha o seu nome? Tem Pravar. Ela já te chama de Pravarre, né? Qual é meu nome? Sim, ela ficou feliz. Aí ela quer saber o dela, ela disse. Vai saber, ela já sabe. Ela já sabe. Muito bem. Tem uma quarta ou não? Separou 3, tá bom, perfeito, ok. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, voltem sempre e sejam felizes e deixa eu ver o que mais. E não se esqueçam, chamem o seu cachorro, sua sogra, chama os paranauê, porque a Bahia vai estar fervendo e realmente vai fazer muita diferença a presença de vocês aqui, tá bom? Então, um lindo, maravilhoso, refrescante namastê, com muita luz, muita paz, muita bênção nos nossos corações. Muita luz. Muito obrigado. Até breve.